Salve, salve galera! Beleza? Olha só, esse vídeo é para dar continuidade em algumas questões a respeito da Revolução Russa, certo? Já tem um outro vídeo aí explicando essas características que antecederam ao processo revolucionário, né? Como, por exemplo, a existência de um modelo czarista e uma economia atrasada e uma sociedade na Rússia muito parecida com que existiam aí nos estados modernos europeus antes das revoluções burguesas. E à medida em que a Rússia ela tenta se modernizar, ela vai gerando uma série de problemas, né? Como, por exemplo, a inexistência de uma burguesia forte capaz de tomar a frente de um Estado e atender aos seus interesses, que é transformar aí a ascensão social no modelo econômico que o restante da Europa já havia processado, né, já havia concluído. Ou seja, não havia um estímulo para esse avanço industrial, uma vez que a indústria ela só tem espaço em sociedades que buscam lucro e buscam nesse avanço, né? Ou seja, você precisa criar as fábricas para a fábrica produzir mais barato, produzir em maior quantidade e o seu produto se tornar competitivo a ponto desse grupo de investidores, né, desses industriais, obterem lucro. Então, no processo de industrialização da Rússia, quem toma a frente dessa função é o Estado, e o Estado vai permitir aí a existência de empresas estrangeiras de se instalarem, de retirarem a matéria-prima e também de utilizarem a mão de obra da população russa. E é justamente esse ponto que começa a gerar aí uma série de conflitos, né? Como, por exemplo, o Domingo Sangrento, que é considerado o estopim, né? o início dessa grande crítica dos manifestantes ao modelo de czar, né? que não privilegia, que não dá atenção para o seu povo, mas atende ao interesse de um pequeno grupo. E a partir do Domingo Sangrento, a Rússia ela vai girando aí uma série de convulsões sociais até os episódios revolucionários. Para isso, eu preciso que vocês saquem que a popularidade do czar ela fica tão baixa depois do Domingo Sangrento, depois de 1905, que ele até tenta realizar uma reforma parlamentar, né? Ou seja, ele tenta criar um modelo de despotismo esclarecido. O que é isso? A existência de um parlamento e de representantes do povo e que junto com o czar, né, junto com o imperador aí nesse caso, administrariam as questões nacionais. Então, existiria uma constituição, existiria uma lei, mas ao longo do tempo, por mais que o czar ele tenha aberto essa postura, né, essa tentativa de diálogo e tudo mais, que na Rússia um parlamento ele é chamado de Duma, que elabora a constituição e tudo mais, no fim das contas é um parlamento extremamente controlado por ele, que de real não apresenta mudanças significativas no modelo estrutural, nem para os industriais, nem para os camponeses, nem para os operários. No meio disso tudo, a Rússia ela ainda entra numa disputa militar, que são os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Se já tinha sido massacrada nos conflitos contra o Japão em 1905, agora ela vai enfrentar um desafio ainda maior, né, que são potências que já estão muito mais estabelecidas no cenário internacional, principalmente na questão de avanço militar, né, de indústria bélica, que é o caso da Áustria e da própria Alemanha. E mesmo o caso da Rússia tendo como aliados, né, tendo como parceiros aí em guerra os ingleses e os franceses, ela ainda assim ela tem uma desvantagem estrutural imensa, porque apesar de um número muito grande de soldados, a Primeira Guerra Mundial ela modifica esse sistema de luta, né? Porque a partir de agora a introdução de metralhadoras automáticas, de morteiros, de bomba química, de avião de guerra, de submarino, tudo isso agiliza a guerra e aumenta a mortalidade. Os,
o exército russo, ele é muito numeroso, mas ele é estruturalmente inferior, né? E não só na parte de campo de batalha, mas uma guerra nessa proporção, que foi a Primeira Guerra Mundial, ela tem um impacto nacional muito grande, porque vai ser necessário um fluxo muito grande de soldados para o fronte, né? E nenhum país tem um contingente, ou seja, nenhum país consegue bancar um exército tão numeroso sem estar em guerra. Então, vai ser necessário aí o alistamento obrigatório, ou seja, a Rússia na verdade os demais países eles também fazem isso, né? Mas você tira a população das suas regiões de produção, ou seja, um camponês que estaria produzindo, um operário que estaria na fábrica, um comerciante que estaria vendendo, enfim, um profissional que estaria atendendo ou prestando o seu serviço, ele é deslocado para a guerra. E como é que isso daí causa um impacto? Porque, primeiro, você retira o produtor, né? Você retira aquele corpo humano que estaria gerando o produto, certo? E ao mesmo tempo você está criando mais um consumidor que é o soldado. Porque o soldado na guerra, ele está lutando para defender o Estado, né? A sua nação e o seu povo. Então ele precisa de alimento, ele precisa de armamento, ele precisa de medicamento, ele precisa de uniforme, de toda uma assistência. Então, quem trabalha precisa sustentar aqueles que estão em campo de guerra. E para sustentar essa necessidade toda, você precisaria de mais trabalhadores, e que na verdade você está enviando cada vez mais indivíduos para o fronte. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai aumentando essas instabilidades e essa crise, não só econômica, mas uma crise humana, e, e no meio disso tudo, uma guerra que começa a perder o sentido de que a Rússia está perdendo, né? Não conseguem vencer batalha, o czar é completamente inábil, né? Ele não tem uma liderança a ponto de mudar aí os resultados dessa guerra, e o que o povo russo está assistindo é um massacre. O que os soldados estão participando é entregar suas vidas para um negócio completamente sem causa e continuarem numa guerra em que eles estão só sendo mortos e a mudança de um resultado ela seria improvável. No meio desse barril de pólvora, que não é só a Primeira Guerra, né, porque o fronte está acontecendo, a disputa está acontecendo, internamente o czar ele perde qualquer liderança e qualquer chance de mobilização e de apoio popular, né? Os soldados param de cumprir as ordens, os operários e os camponeses não aceitam mais os mandos, né? E fazer parte dessa estrutura ineficiente. E em fevereiro do ano de 1917, a primeira fase revolucionária se inicia, que é chamada de Revolução de Fevereiro, mas nesse caso ela tem um ponto fundamental, que é o grupo que está liderando, né? O grupo que está tomando a frente e derrubando o modelo czarista, que é a categoria dos mencheviques, ou seja, uma parte do Partido Operário, mas que se junta aí aos interesses de alguns burgueses, né, do grupo da burguesia, que via o czarismo como uma forma de atraso, como um modelo ineficiente, e a guerra deixou claro isso, né? O czar e a sua família eles são afastados do governo, o Nicolau II ele até abdica do trono, e a partir de então essa nova fase de governança sobre a liderança do Kerensky, né, o líder dos mencheviques, ela toma parte, né? É implementado em um parlamento, novas regras para tentar modernizar, para tentar estimular o capitalismo. Todas as relações feudais e as obrigações elas são abolidas. Todas as estruturas czaristas, né, como a titulação, como a intervenção na economia, como regras que davam privilégio para esses grupos ficam abolidas. E a partir de agora a Rússia ela entra numa fase, digamos assim, burguesa, que o restante da Europa já havia passado, né? Já havia experimentado.
Só que essa revolução ela não é suficiente para para poder solucionar todos os problemas russos, né? Principalmente porque uma das medidas que os mencheviques no poder eles desgastam muito a sua imagem é a manutenção da Rússia na guerra, ou seja, retira-se o czarismo, retira aquela estrutura que era considerada culpada pelas derrotas e pela ineficiência, tentam propor um modelo novo, mas não conseguem, e a manutenção na guerra gastando almas, né? Ou seja, consumindo o recurso e matando a própria população russa, deixa evidente que esse governo ele não está atendendo a população. O discurso é de que, né, dos mencheviques, do Kerensky, é de que a Primeira Guerra ela duraria pouco tempo, ou seja, seria necessário a Rússia aguentar essa derrota, segurar mais as perdas por mais alguns meses, que depois, uma vez que a guerra terminasse, a Alemanha provavelmente seria desmembrada junto com a Áustria, seriam considerados culpados, o que de fato aconteceu, e deveriam pagar as indenizações. Então, a estratégia russa com o governo dos mencheviques é suportar as perdas mais um pouco, porque quando os aliados, né, que é a Alemanha, Itália e Áustria, forem derrotados, eles receberiam bônus por isso, eles receberiam territórios e recursos. Só que o problema é que a guerra não termina e ela se estende cada vez mais, a ponto da própria população não resistir mais a essa situação. Os mencheviques eles não conseguem mais um acordo político no sentido de dar ordens e de fazer a população respeitar, obedecer, ou seja, começa a ter uma disputa por poder, né? E essa disputa de poder ela começa a acontecer principalmente com o fortalecimento do modelo de soviets. O que é isso? São comitês organizados localmente que uniam aí membros dos militares, membros dos operários, dos camponeses e dos trabalhadores urbanos para discutir políticas locais e num modelo de efeito pirâmide, né? Ou seja, um grupo local discute, escolhe o seu representante, e esse representante discute na próxima reunião com um representante de vários outros soviets, para aí sim discutir com o soviético central. E através desse modelo, sobre liderança do Lenin, que toma a frente aí do partido dos bolcheviques, né, aquele partido que propunha a implementação de um modelo socialista direto, realizam em outubro de 1917, ou seja, no mesmo ano, a Segunda Revolução, essa liderada pelos bolcheviques. O lema do Lenin, né, ganha muita força, ganha muita popularidade, que é paz, pão e terra, ou seja, a saída da Primeira Guerra Mundial para que não se perca mais vidas na Rússia, uma reforma agrária e uma distribuição de terra para essa população pobre que até tem a terra, mas a terra não, não é de uso deles, né? Ou seja, esse camponês ele trabalha sempre para um outro, sempre para um grande proprietário, sempre para uma para uma empresa estrangeira que é dona de grandes territórios, de grandes proporções, e a distribuição de alimento, porque apesar de uma agricultura muito ampla, a Rússia ela ainda tinha esse problema alimentar, né? Então, em outubro de 17, os bolcheviques tomam o poder. O Lenin negocia um tratado de paz, né, um acordo para sair da guerra com os alemães, que é o que vai ficar chamado e ser chamado de Acordo Brest-Litovsk, ou seja, a Rússia, para sair do conflito, ela precisa ceder grande parte do seu território, que depois vai ser uma das questões de disputa aí da própria Segunda Guerra, mas isso em breve. Sobre o governo do Lenin, o Lenin ele passa a organizar de forma central todas essas discussões com os sovietes, né? Ou seja, ele usa um mecanismo dos sovietes
para receber informação, para passar ordens, para administrar um território tão grande, executam a família real, né? À medida em que os bolcheviques enfrentam um inimigo que são os mencheviques numa outra guerra civil, que isso também fica para uma outra fase. Mas assim que esse novo governo começa, a gente pode falar que é a primeira vez que tem uma experiência real de socialismo, né? Um modelo em que a população ela trabalha para o Estado ele organiza essa igualdade no sentido de distribuição de renda, no sentido de distribuição de terra, apropriam de empresas, de indústria, de território, ou seja, todas as grandes fábricas, todas as grandes terras, todos os bens privados passam a pertencer ao Estado e o Estado redistribui isso para todo mundo. Então, ou seja, aquela quantidade imensa de terra que ficava na mão de um proprietário, agora ela vai atender aí várias famílias. O alimento que todo era levado embora para ser vendido, agora ele vai ser centralizado pelo Estado e vai ser distribuído para ninguém passar fome. As fábricas que não contratavam porque não queriam pagar mais salários, agora as fábricas elas vão ser abarrotadas de trabalhadores, porque quanto mais gente dentro da fábrica trabalhando, mais a fábrica produz e mais a população ganha com isso, porque o Estado pega o produto e o Estado distribui. Então não entra naquele cálculo de oferta e procura de preço, que se você produzir muito, você vai abarrotar o mercado de produto e isso vai desvalorizar o seu preço. No caso da Rússia, quanto mais você produz, mais o povo tem. Então isso aí acaba sendo um grande estímulo iniciado por esse modelo dos bolcheviques sob a liderança do Lenin e organizado através de um modelo político de sovietes. A partir daí uma outra série de questões, mas para o próximo vídeo, beleza? Valeu e até logo!